um texto bem conhecido, um texto bem pregado, que se a gente voltar um pouquinho atrás, para poder entender essa história, para poder entender essa palavra, é algo bem profundo. Porque quando Jesus, ele inicia o seu ministério, recrutando pessoas para formar uma base missionária sobre a face dessa terra. Mas durante o período que ele está sobre a face dessa terra, ele só escolhe 12 para poder dar sequência ao ministério da qual ele estava iniciando. E haja vista que ele chama os 12: Pedro, Tiago, João, Bartolomeu, André, Filipe, Tomé, até Tomé, irmãos. Ele chama um por um, ele escolhe um por um a dedo, mas ele escolhe todos após ter orado. E certa vez a Bíblia nos diz que Jesus, ele vai dar instruções para os 12, para que eles pudessem expulsar espíritos, para poder curar, para poder libertar. E ele dá poder e virtude para cada um deles. E ele dá mais ou menos assim: olha, ide, vão, preguem, libertem e curem todas as pessoas que estiverem enfermas, curem todos. E eles vão e fazem o que Jesus está fazendo, fazem o que Jesus tinha dito. Eles começam a seguir os passos de Jesus, até uma vez que Jesus, ele está na região por ali, se não me falha a memória, de Filipos e de Cesareia. Ele está pelaquela região e está juntamente com os seus 12 discípulos, até enfim as pessoas começaram a interrogar o nosso mestre. E Jesus, ele lhe faz uma pergunta para os discípulos, mais ou menos assim, irmãos, em dizer: quem dizem o povo que eu sou? E eles começam a dizer: uns dizem que tu é Elias, outros dizem que tu é Jeremias, outros dizem que tu é um dos profetas. E as pessoas começam a dizer, mas alguém toma a ousadia em dizer: tu és o Filho do Deus Altíssimo. E esse alguém é por nome chamado Pedro. Pedro, ele toma a palavra e diz: tu és o Filho do Deus vivo. E na região de Cesareia de Filipe, a Bíblia diz que Jesus, ele vai chamar apenas alguns discípulos para subir para o monte da transfiguração, o monte Tabor, aonde ele vai subir para orar. Perceba-se que quando você lê a Bíblia, você nunca vai ver Jesus, nenhuma parte da Bíblia, ficando sem orar. Toda vez que quando você for ver Jesus, após uma cura, após um ensinamento, ele sempre se retira para orar. O que eu percebo nos dias atuais é a falta de oração. Após um culto, já não vemos mais uma oração em casa, já não vemos mais uma oração após uma reunião. Ou seja, só se reuniu, tá bom demais, mas o que Deus quer é que após tudo isso tem que ter oração, tem que ter oração, porque a oração, ela é ligada. Lembra-se que quando Jesus vai dizer para Pedro: Pedro, é o seguinte, tudo que você ligar aqui na terra é ligado no céu, e o que você desligar daqui da terra também é desligado do céu. Ou seja, se a partir do momento você parar de orar, pode ter certeza que não vai ter milagre, não vai ter bênção, não vai ter cura. Mas a partir do momento que você começa a orar, aí o céu se abre, aí a glória desce, aí o poder vem. Você... E eles vão subir para o monte, mas Jesus, ele seleciona as pessoas que vão subir com ele. Ele chama Pedro, ele chama Tiago, ele chama João, ele chama pessoas para subir com ele para o monte.
e subiram para o monte da transfiguração. Eles subiram, e quando eles estão ali, automaticamente a Bíblia diz que Jesus, ele começa a brilhar, as suas vestes começam a ficar brancas, que a Bíblia diz que nenhuma lavadeira poderia deixar as suas roupas brancas, que nem estava brilhando, estava radiante. Ora, se eles estavam no monte à noite orando, aí a Bíblia diz que Pedro se levanta meio sonolento, meio com sono, porque estavam dormindo no monte, estavam dormindo, estavam desapercebidos. Aí diz a Bíblia que Pedro se levanta, olha para Jesus. Jesus está radiante, as suas vestes estavam brilhando. Ora, e para Pedro poder despertar do sono, haja vista que houve um clarão no monte, haja vista que houve um resplandecente no monte. Então só está ligado quem vê o brilho do Espírito Santo na igreja, só está ligado quem vê a presença de Deus na igreja, porque quem está dormindo não sente a presença, ele está morto. E Pedro, ele se desperta e ele vai observar que no monte havia mais gente. No monte da transfiguração, Alcides, tinha mais gente. Lá estavam com ele Moisés, representando a lei. Lá estava com ele Elias, representando os profetas. Aí Pedro vai dizer: mestre, bom é estarmos aqui. Sabe que eu aprendo que quando tem a presença de Deus, ninguém quer sair de perto do templo. Não sentir a presença, não tem como sentir. Aí nos dias atuais que estamos vivendo, tem crente dizendo: eu não preciso ir para a igreja, porque eu adoro Deus em casa, eu tenho Deus em casa. Vai ter uma diferença quando lava céu, quando o céu se abrir e Deus voltar para buscar a noiva. Aí vai ter uma diferença. Aí esse que disse que adora Deus em casa, sabe que Deus vai dizer, Alcides? Vai dizer assim: vai adorar em casa, porque no céu só entra adorador. Cadê o adorador esta noite? Alá você, Pai. E Pedro, ele diz: olha, bom é estarmos aqui, não tem outro lugar melhor. Não tem outro lugar melhor. Aí diz a Bíblia que o céu se fecha em torno deles. As nuvens o cobrem. De repente veio uma voz do céu que dizia: eis aí o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Você não entendeu? Era Deus dizendo para quem está em cima do monte e para quem está ouvindo no século 21, dizendo: eis aí o meu filho amado. Eu já tinha dito lá no Rio Jordão, dizendo: eis aí o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Aí tem gente que tem dúvida, mas Deus, ele fala por duas vezes. Se você olhar, a primeira no Jordão e a segunda no monte da transfiguração: eis aí o meu filho amado, para confirmar, dizendo desse jeito: quem pensa que não é meu filho, mas tenha certeza que esse é, porque para brilhar mais do que ele, tá para nascer homem. Aí hoje vemos muitos por aí chegam na igreja com o nariz empirado, pensando que brilha mais do que Cristo. Não. Quem brilha é Ele. Quem tem que aparecer é Ele. Quem tem que alavar céu, se amostrar é Ele. Quem tem que ser primeiro é Ele. Oh, glória. E isso fica interessante. No monte. Fica muito interessante, porque
Logo após isso, eles precisavam descer de volta. Mas antes de descer de volta, olha só o que Jesus vai dizer: olha, não comentes com ninguém, não conte isso para ninguém ainda, porque quando eu subir, aí vocês podem começar a mencionar, aí vocês começam a dizer: pregador, eu não entendi, tem milagre que Deus faz na sua vida, mas não é para sair falando para qualquer um, não é para sair falando para qualquer um, não. Tem hora e tem momento, e tem lugar para isso, tem hora e tem momento, porque se você falou aqui, alguém não vai dar crédito, porque não quer saber do seu milagre, está preocupado com ele mesmo, Aí Jesus vai dizendo: não digas a ninguém. Meu Deus, diz a Bíblia que eles estão voltando, eles estão descendo. Quando eles estão descendo de volta, havia uma multidão de pessoas, uma multidão até de escribas, como diz a Bíblia, e juntamente estavam os outros discípulos que ficaram embaixo. E sabe o que eles estavam fazendo? Debatendo. É o que vemos por aí, é um debatendo com o outro, é um querendo passar a perna no outro, dizendo: eu prego mais, eu louvo mais, eu canto mais. Só que entenda, quem tem que pregar, quem tem que louvar é a alma, céu, é Deus, é a palavra, é Ele que tem que aparecer. E eles estão debatendo junto com os escribas. Só que quem toma a direção dos discípulos que estavam com Jesus é o nosso próprio mestre. Ele vai chegar e vai dizer assim, só que ele não vai chegar para os discípulos, ele vai chegar para os escribas e vai dizer: o que vocês estão debatendo aí? Sabe o que eles estavam debatendo? De repente pula um pai do meio de uma multidão dizendo: Jesus, tem misericórdia de mim, do meu filho. Mas por que, meu filho? Porque eu tenho um filho único aqui, eu trouxe aos teus discípulos aqui, mas eles não puderam expulsar o demônio que havia nele. Sabe o que Jesus vai dizer? Jesus vai dizer somente isso: ó geração incrédula, ó geração incrédula. Entenda, foi falado de oração. Quer milagre, ora. Quer cura, ora. Quer dom, ora. E o pai, ele cai de joelho. O pai cai de joelho, dizendo: Senhor, Jesus, tem misericórdia de mim, porque os teus discípulos não puderam fazer nada pelo meu filho, e eu só tenho ele. O pai estava com lágrimas nos olhos, desesperado, procurando solução, mas parece que o céu estava de bronze e terra de ferro, nada dava jeito, até Jesus entrar na cena, até ele aparecer. Você entendeu? Até ele aparecer, até ele descer do monte, até ele descer e dizer: eu posso resolver o teu problema, eu posso resolver a tua situação. Ai, irmão, eu já tentei de todo jeito. Você tentou, mas você falou para Deus? Não, então fala. Então fala qual que é o pó. E ele começa a dizer: Jesus, olha a minha situação, Jesus. Olha a minha situação, Jesus. Olha a minha condição, Jesus. Eu só tenho esse. É mais ou menos assim: Jesus, eu não posso perder. Ele foi por tudo ou nada. Aí às vezes eu tenho medo de ir por tudo ou nada, porque o que eu tenho para mim tá bom. Tá quebrado, mas tá bom. Mas às vezes é necessário você ir por tudo ou nada. Se não deu jeito de um jeito, vai dar de outro. E o pai está dizendo: Jesus, tem misericórdia. É mais ou menos assim: Jesus,
sinta a minha dor como pai. Jesus olha para mim, olha para o meu filho. E Jesus é o seguinte, ele começa a dizer o problema. Jesus é o seguinte: um espírito pega, lança ele por terra, ele cai, começa a convulsionar, começa a rolar para um lado, rolar para o outro. Eu não aguento, Jesus. Aí ele desabafou, não desabafou com Jesus. Aí Jesus vai dizer assim: cadê a criança? Cadê o menino? É mais ou menos assim, Deus dizendo: você falou o teu problema, mas você precisa me apresentar ele agora. Você já falou da sua situação, mas você precisa me falar qual que é, para mim poder resolver. Aí o pai vai dizer: aqui, Jesus é ele. Aqui Jesus é ele. Aí Jesus vai dizer assim: ó, há quanto tempo ele está assim? Aí o texto já muda: desde a infância. Então ele já estava bem crescido. Se a Bíblia está dizendo que desde a infância, então ele já estava bem crescido. Então imagina, o problema começou pequenininho, aí foi aumentando, foi aumentando, foi aumentando. A solução foi o quê? Vou procurar papai, vou procurar Deus. Sabe o que Deus está dizendo, pastor? Muitos que saíram daqui, o problema vai começar a vir na porta, pequenininho, rolava céu pra cá, vai começar a crescer e vão começar a procurar de volta o caminho de casa. Oh glória, entenda, rolava céu pra cá, meu Deus, para Jesus do céu. O problema começou aqui, ó, pequenininho, mas foi crescendo. Ele foi crescendo, e quando o problema cresce demais, todo mundo começa a ver. Sim ou não? Porque não dá para se esconder. É como se fosse uma gravidez de uma mulher escondida. Aí começa a crescer a barriga, tenta esconder, mas não dá. Foi assim com o pai. Veio escondendo, foi empurrando com a barriga, mas chegou um certo momento que não deu mais para levar com a barriga. Teve que correr para Jesus. Sabe o que Deus está dizendo? Quando começar o problema, vão correr de volta para mim, ó. Vão começar a correr de volta para mim, ó. Porque eu dou corta, mas eu também posso puxar de volta. Quando a criança, quando o jovem está vindo, quando ele vê Jesus, ele começa a cair por terra. Aí o pai começa a dizer: Jesus, você precisa ver. Tem dia que, olha só, tem dia que o diabo pega ele, joga no fogo, joga na água. Tem crente desse jeito: o diabo joga no fogo, joga na água, não sabe aonde vai parar, só falta morrer. Mas Jesus está dizendo: eu cheguei. Isso aqui vai ficar interessante. O menino, quando vê o diabo se manifesta, ele começa a cair puxado, começa a se debater todo. Jesus, ele vai apenas dizer: espírito mudo, surdo, sai e nunca mais volte. Sabe o que Deus está querendo dizer? Você tem autoridade, filha. Filho, você tem autoridade, filho. Mas para que, irmão Marcos? Para você colocar a mão na cabeça do teu marido, na cabeça do teu filho, na cabeça da tua vizinha, na cabeça de qualquer uma, e dizer: sai, em nome de Jesus, problema, sai, que aqui não, porque eu tenho Jesus. Esse é o exemplo. Só que Jesus liberta o jovem e ele cai. Só que a Bíblia diz: e caindo como morto. Aí ouve-se em volta, é o que acontece,
Ouve-se em volta as pessoas dizendo: libertou, mas morreu. Jesus curou, mas morreu. Fez um milagre, mas morreu. Entenda, morreu pro mundo. Morreu pro linguarudo lá fora. Morreu pro caluniador lá fora. Morreu pro apontador lá fora. Mas pra mim tá vivo. Sabe que Deus está dizendo? Ainda que esteja morto, mas se crê em mim, viverá. Viverá. Aí a Bíblia diz: pegando, vou começar a pregar agora, e pegando Jesus pela mão, oh glória, pegando Jesus pela mão, dá licença, bonitão, Jesus pegando pela mão. Vamos dar um tema? Quando Deus segura, ninguém solta. E pegando o menino pela mão, o levantou, e ele ficou em pézinho. A primeira expressão da Bíblia que eu pude ver está lá em Marcos capítulo 1, versículo 29, quando Jesus está saindo da casa da sinagoga, ele vai diretamente para a casa da sogra de Pedro. Quando ficou sabendo que ela estava enferma, Jesus chegou na casa da sogra de Pedro. Ela estava acamada, jazendo com febre, uma febre que estava matando ela. Mas Jesus chegou, entrou na casa, tomou ela também pela mão. Sabe que Deus está dizendo? Ei, me dá a tua mão para me segurar. Ei, me dá o teu problema para me segurar. Ei, eu preciso pegar no problema para me começar. Salavacela, salabacauaço. Meu Deus, eu estou sentindo a presença de papai aqui. E pegando ela pela mão, a febre foi embora. Sabe o que Deus está dizendo? Esta noite tem enfermidade caindo por terra. Esta noite tem enfermidade caindo por terra. Ai, Jesus. E Jesus, outra expressão que é usada em Lucas. Vamos lá, Lucas capítulo de número 8 e versículo 49 em diante. Diz a Bíblia que quando Jesus está regressando de Genezaré, havia uma multidão que o aguardava, mas no meio da multidão tinha também um pai. Você entendeu? Tinha um pai no meio da multidão. Aí o texto que estávamos lendo era que também o pai único, era um pai único e tinha um filho único, e um pai que tinha uma filha única. O pai, por nome chamado Jairo, está na multidão de joelho dizendo: Jesus, vem até a minha casa. Às vezes é necessário você chamar Jesus para dentro da sua casa. Irmão, eu já sou crente, eu não preciso chamar. Entenda, todos os dias é preciso você convidar ele para dentro da tua casa. Prova para mim, porque todos os dias ele está na porta do meio do teu coração dizendo: eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir eu entrarei e serei com ele e ele comigo. A expressão eis que estou à porta e bato quer dizer que ele está do lado de fora. E quantos que são cristãos nos dias de hoje que dizem ser, mas deixam Jesus pro lado de fora da sua intimidade. Mas Jesus está dizendo: eu preciso entrar na tua intimidade. Eu preciso entrar dentro da tua intimidade. E Jesus, ele está indo para a casa de Jairo. Chegaram para Jairo dizendo: Jairo, não incomodes mais o mestre, pois a tua filha já está morta. A expressão é mais ou menos essa.
lágrimas nos olhos, coração desesperado, porque recebeu uma notícia triste. A tua perna treme, você fica sem chão, você procura uma saída para todos os lugares, mas não acha, porque depois que você escutou que um ente seu morreu, alguém querido seu morreu, você perde o chão, você começa a cair em lágrimas. Então eu imagino só como ficou Jairo quando falaram: a tua filha já morreu. Mas Jesus tomou a palavra e disse: Jairo, Jairo, creia somente. Jesus, fala comigo. Jesus, fala comigo. Jesus, responde a minha oração. Jesus, escuta o meu clamor. Jesus, pelo amor de Deus, me ouve, olha a minha situação. Aí Jesus está dizendo: eu já falei com você, creia. Você entendeu? Ele já falou dizendo: creia, creia, creia somente. Mas Jesus não tem solução. Você precisa crer, você precisa ter fé, porque o pai do menino endemoniado, quando Jesus disse: olha, tudo é possível para aquele que... O pai já estava sem fé, porque a Bíblia diz que ele falou assim: Jesus, me ajude na minha incredulidade. Me ajude na minha incredulidade. Jairo, ele está indo para sua casa. Quando chega em casa, a casa está lotada. Porque, irmão, para ver a desgraça dos outros tem um monte. Tem um monte. Betânio, fulano caiu. Que maravilha! Agora vamos aplaudir. Beleza, -2. Vamos para o velório. Aí Jesus chega na casa de Jairo. Como os irmãos conhecem a Bíblia mais do que eu, só que tem um detalhe que é muito especial. Como eu gosto sempre de falar, você precisa levar ele na tua extrema intimidade. E até a sala tá bom, pode sentar aí no sofá, mas no quarto o Senhor não pode entrar. Aí Jesus está dizendo: eu preciso entrar na tua extrema intimidade, porque talvez o problema não está nem na sala e nem na cozinha, mas está no... Porque no quarto ninguém está vendo nada, trancou a porta, fechou a janela, já era. Aí Jesus está dizendo: eu preciso entrar dentro da tua extrema intimidade. Aí alguém vai dizer para Jesus: ela já morreu, rapaz. Já verifiquei o pulso, o coração já parou de bater quase 3 horas. Jesus está dizendo: não, vamos lá. E lugar de doente, como eu já falei, não é em sala, é lá onde? No quarto. Eu sei que quando eu estou morrendo, que minha esposa fala: você está morrendo. Quando eu estou morrendo, ela fala assim: fica deitado. Então você tem que ficar onde? Na cama. Então para pensar o cenário: a criança na cama e as pessoas em volta. Só que Jesus está dizendo assim: mas só vai entrar na intimidade quem tem fé. Só vai entrar na intimidade quem tem fé e quem ora. Porque quem não ora e quem não tem fé atrapalha, começa a murmurar, começa a criticar, começa a colocar probleminha. Mas não, só vai entrar quem tem fé e quem tem oração e intimidade. Aí Jesus vai dizer: você pode vir, Pedro, você pode vir, João, você pode vir, Tiago, o pai e a mãe também pode vir. Entrou no quarto, só que Jesus chegou, pegou quem pela mão? A filha de Jairo, dizendo: Talita cumi, que em aramaico quer dizer: menina, levanta. Ela levantou, ficou de pé. Entenda, você precisa deixar Deus segurar na tua extrema intimidade.
Você precisa, eu preciso. Quando a gente está pregando, qualquer pregador, quando está pregando, a palavra primeiro ela corta aqui, primeiro vem para cá, ó. Então Jesus, esta noite está dizendo: eu preciso entrar na tua intimidade e segurar na tua mão, e dizer que quando todos te abandonarem, saiba que eu estou do seu lado. Quando todos te desampararem, eu estou do seu lado. Saiba que quando tudo estiver faltando para você, e não tiver nada, lembre-se do Salmo de número 23, que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ainda que falte tudo, mas eu vou estar do seu lado, não vai precisar mais de ninguém. Eu vou estar contigo nas noites frias, nas noites de calor, aonde você dorme sozinho, vira para o lado da cama da direita, para o lado da esquerda, procurando sono e não consegue dormir por causa do problema. Eu vou estar lá do seu lado, dizendo: eu estou segurado na tua mão e ninguém solta. Segurar a mão, já vou encerrar e falar de segurar a mão. Vamos ter outro exemplo. Quando Jesus segura, ninguém solta, e quando ele segura, ele tem milagre, até para você enxergar o que você já não enxerga mais. Jesus, uma vez, a Bíblia diz que uma vez ele está em Betsaida, e chegando lá trouxeram um cego para ele. E a Bíblia diz assim, Bruno: e tomando Jesus o cego pela mão, trouxe-o para o lado de fora da aldeia, e cuspindo na mão com saliva passou nos seus olhos, dizendo: vês alguma coisa? Com a vista meio embaraçada, ele diz: eu vejo homens semelhantes a árvores. Jesus coloca a mão de novo nos olhos dele, dizendo: vês alguma coisa? Aí a Bíblia diz que ele passou a enxergar perfeitamente. Sabe que Deus está dizendo? Às vezes é necessário eu segurar na sua mão, passar a mão no seu olho e dizer: cuidado com quem você anda, que quer te levar para a lama. Cuidado com quem você anda, que às vezes quer levar você para o buraco, às vezes quer te matar, às vezes quer te afundar, mas eu vou segurar na sua mão e vou abrir a tua visão. Só para encerrar, os discípulos, quando viram que o jovem estava liberto, Jesus está se retirando para casa. Aí diz que os discípulos vão chegar: mas Jesus, vamos lá, vamos imaginar comigo na Bíblia. Primeiro assim, um outro cutucando: pergunta aí, por que nós não conseguimos libertar a criança? Pergunta aí para o pastor, porque ele não me deu oportunidade. Pergunta aí por Marcos, porque ele não veio pregar na nossa assembleia, na nossa igreja. Pergunta aí por fulano, porque não veio louvar. Pergunta aí, estão cutucando. Aí chegaram para Jesus: por que nós não conseguimos expulsar? Jesus dá um detalhe: é simples, porque falta jejum e oração. Quer poder? Precisa orar, precisa jejuar. Aí Jesus dizendo: essa casca de demônio, essa espécie de demônio só sai com jejum. Infelizmente é o que está faltando no meio da igreja. Aí eu jejuo meia hora. Tá bom, Jesus. Não, ore mais. Quando você pensar que jejuou 3, 4 dias, continue. Quando você pensar que está orando demais, ore mais. Ore sem cessar, porque o segredo está aí: oração. Amém? Fique com essa palavra, uma palavra humilde, simples, mas que eu tenho a certeza que ela atingiu muitos hoje, tanto aqui como lá fora. Tanto aqui como lá fora, porque eu, Marcos, não consigo ir longe, mas automaticamente Deus leva longe. Amém? Deus abençoe. Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus Cristo. Amém.